Hoje, meus amores, o babado está de abalar as estruturas. Um caso que está bombando nas redes sociais e mexendo com as emoções de muita gente. Imagine uma família renomada, com todos os olhos voltados para ela, vivendo a maior alegria de suas vidas: o nascimento de uma filha. Mas o que parecia ser apenas mais um capítulo feliz na vida de Graciele Lacerda e Zezé de Camargo acabou virando um pesadelo sem fim. O motivo? Algo tão cruel e injusto que nem em nossos piores pesadelos poderíamos imaginar: ataques racistas direcionados à recém-nascida Clara. Isso mesmo, a pequena Clara, que deveria estar cercada de carinho e amor, se viu, infelizmente, no centro de um furacão de ódio e preconceito. E não estamos falando de algo pequeno, não. Estamos falando de uma onda de comentários tóxicos que foram tão baixos, tão cruéis, que ninguém poderia prever que a internet ainda pudesse ser capaz de algo assim. A pergunta que não quer calar é: o que está sendo feito para que os responsáveis por tamanha maldade paguem por isso? Tudo começou, como acontece hoje em dia, com uma simples postagem. Uma foto inocente, talvez, compartilhada com os fãs e seguidores nas redes sociais. Mas o que parecia ser uma celebração, uma notícia boa para os fãs de Zezé e Graciele, logo tomou proporções gigantescas e assustadoras. A internet, que deveria ser um lugar para espalhar boas notícias, rapidamente se tornou o palco de um ódio indescritível. Graciele, até então, só queria mostrar ao mundo a felicidade de ser mãe, de ver sua filha nascendo. Mal sabia ela que o simples ato de mostrar um sorriso ao lado da filha seria o estopim para um furor de comentários racistas. E o pior, como tudo aconteceu de maneira tão rápida e impiedosa, foi que Clara, uma criança tão pequena, sem culpa de nada, virou alvo desses ataques. A história, que parecia ser de pura celebração, logo virou um verdadeiro inferno nas redes sociais, com os ataques vindo de perfis anônimos e pessoas sem qualquer moral, se achando no direito de dizer o que bem entendiam. E o mais surreal de tudo isso é que, além da crueldade em si, esses ataques eram diretamente dirigidos a uma criança. Sim, a Clara, uma menina recém-nascida, ainda sem ter a chance de conhecer o mundo, foi atingida pela violência verbal de um grupo de pessoas sem consciência. Uma violência sem razão, sem sentido. Agora, um ponto crucial e que não podemos deixar de destacar: até quando a sociedade vai permitir que atos como esses aconteçam, sem consequências? O que a mãe de Clara, Graciele, pensou ao ver sua filha sendo atacada dessa maneira? Um ataque tão cruel, tão desnecessário, tão sem razão. Graciele, como qualquer mãe que ama profundamente sua filha, não se calou diante do que estava acontecendo. Pelo contrário, ela tomou uma decisão drástica, mas totalmente necessária: se posicionar, se levantar contra a injustiça. E o que ela fez foi algo que, para muitos, já era esperado. Mas para outros, foi uma atitude que trazia um grande peso emocional. Ela não poderia permitir que isso fosse simplesmente ignorado. Claro, Clara era alvo, mas o impacto ia muito além disso. A própria dignidade da família estava em jogo. Em sua mente, não era apenas sobre a filha, mas sobre um problema muito maior, sobre o racismo que ainda persiste na sociedade brasileira. Um problema que, infelizmente, ainda se manifesta com força nos dias de hoje. Graciele sabia que precisava tomar uma atitude, não apenas por ela, mas por toda a sociedade que ainda precisa aprender a lidar com essas questões. Então, sem hesitar, ela se juntou ao marido Zezé e decidiu que iriam até as últimas consequências para garantir que esses ataques não passassem impunes. O que aconteceu a seguir? Graciele não ficou calada, não foi mais uma vítima passiva, não se deixou abater pelo ódio dos outros. Com um ato de coragem, ela expôs sua indignação nas redes sociais e compartilhou com seus seguidores que, ao lado de Zezé, estava tomando as providências jurídicas necessárias.
Ela estava, sim, decidida a não deixar que isso ficasse impune. "Nada vai passar em branco", disse ela com firmeza. E essas palavras ecoaram em todas as direções. O que Graciele fez foi um grito de resistência contra uma sociedade que ainda se cala diante do racismo. Mas o que realmente impressionou foi a rapidez com que as providências foram tomadas. O escritório jurídico contratado pelo casal entrou em ação de imediato. E com isso, começaram a ser identificadas as páginas responsáveis pelos ataques, que logo foram removidas das redes sociais com a ajuda da justiça. Isso não é o fim. Isso é apenas o começo de uma batalha que promete ser muito maior. Mas será que vai ser o suficiente? E mais importante ainda, será que a justiça vai ser feita por completo? Ou será que tudo isso vai ser apenas um capítulo passageiro? Fique por aí, porque as respostas começam a surgir e vão surpreender. Após o impacto das palavras de Graciele, não demorou muito para que a situação ganhasse ainda mais contornos dramáticos e inesperados. O que parecia ser apenas uma simples denúncia tomou uma proporção gigante e surpreendente. A rapidez com que as ações foram tomadas deixou muita gente de boca aberta. Não estamos falando de um simples bloqueio de contas ou de uma reação lenta e burocrática. Não, meus caros, estamos falando de uma resposta firme, ágil e de um escritório de advocacia que não perdeu tempo em partir para a ação. Graciele e Zezé, que estavam lidando com a dor de ver sua filha atacada dessa maneira, não se contentaram com uma simples solução superficial. Eles sabiam que estavam lidando com um caso que ultrapassava os limites pessoais e atingia toda a sociedade. Os ataques não foram apenas direcionados à filha deles, mas eram um reflexo de um mal muito maior, um mal que afeta milhões de brasileiros. O racismo estrutural que ainda permeia o nosso país. A atitude de Graciele e Zezé foi ousada e, de certa forma, revolucionária. Em vez de se conformarem com as agressões e seguir o caminho de muitos que preferem se esconder atrás de um silêncio confortável, o casal decidiu enfrentar o problema de frente, não apenas com palavras, mas com ações concretas. O escritório jurídico que os acompanhava se moveu rapidamente, realizando as primeiras providências legais para dar uma resposta clara a todos que achavam que poderiam atacar impunemente uma criança. A pressão foi enorme. E o que inicialmente parecia um caso isolado de intolerância se transformou em um verdadeiro exemplo de luta contra a discriminação. As páginas responsáveis pelos ataques foram retiradas das redes sociais com o auxílio da justiça. Mas isso, claro, foi apenas o início da guerra jurídica que estava por vir. Enquanto a remoção das páginas foi um passo importante, ela não resolveu o problema de forma definitiva. O verdadeiro embate estava apenas começando. A situação foi levada à polícia e um inquérito criminal foi instaurado. Agora, o que antes parecia ser uma simples batalha contra perfis anônimos se transformava em uma luta contra indivíduos reais, pessoas que se escondem atrás da tela para espalhar o veneno do racismo. E isso, claro, levantou um outro questionamento. Quem são essas pessoas que acham que podem atacar crianças com tamanha violência e ainda saírem impunes? O inquérito que foi aberto visava não só descobrir a identidade dos responsáveis pelas páginas, mas também processar todos os envolvidos, aqueles que compartilharam as mensagens, os que comentaram e, de certa forma, ajudaram a disseminar aquele ódio. O que Graciele e Zezé estavam fazendo ali não era só uma luta pessoal. Era, sem dúvida, uma luta contra algo muito maior do que o simples caso envolvendo sua filha. Eles estavam, de certa forma, lutando por todas as crianças que, invisíveis nas sombras da internet, estão passando pela mesma dor, pelo mesmo preconceito. Eles estavam tentando fazer com que os responsáveis pelos ataques de Clara se tornassem um exemplo para toda a sociedade.
E ao fazer isso, eles sabiam que estavam tocando em um ponto sensível. O preconceito racial ainda é uma realidade cruel, que faz parte da estrutura social do Brasil. Combater esse mal não é algo que aconteça da noite para o dia, mas, ao menos, estavam iniciando um movimento que poderia abrir portas para um futuro mais justo. E o mais impressionante, talvez, seja o quanto a família Camargo estava disposta a lutar por essa causa. Graciele, ao lado de Zezé, mostrou que o amor de mãe não conhece limites e que a justiça deve ser uma prioridade. Não é só sobre proteger Clara, mas é sobre proteger todas as crianças que merecem crescer em um mundo sem discriminação. No entanto, enquanto a batalha legal se desenrolava e as providências continuavam, Graciele também precisou lidar com outra questão: o julgamento das pessoas. Não apenas sobre os ataques sofridos por sua filha, mas também sobre ela mesma. Afinal, a mãe famosa, que tem a vida exposta a milhões de seguidores, é constantemente alvo de críticas e expectativas. Alguns começaram a comentar sobre sua recuperação após o nascimento de Clara, sobre seu corpo, sobre como ela estava lidando com tudo isso. Graciele, como muitas mulheres que acabam de se tornar mães, teve que equilibrar a dor de ver sua filha sendo atacada com a necessidade de cuidar de si mesma e de sua nova rotina. E de forma admirável, ela compartilhou com seus seguidores o seu processo de recuperação, tanto físico quanto emocional. Ela mostrava sem reservas que a maternidade não era só um conto de fadas, mas uma jornada cheia de altos e baixos, de desafios diários. Mas essa transparência foi vista por muitos como uma forma de inspirar e motivar outras mulheres a não se esconderem, a não se envergonharem de serem humanas. Graciele estava, de fato, transformando o sofrimento em força, usando sua dor para ensinar uma lição de coragem e superação a quem a acompanhava. E, meus amigos, chegou a hora do tão aguardado desfecho. Após uma batalha que parecia ser interminável, a situação de Graciele e Zezé começa a se encaminhar para algo mais concreto. O que parecia ser apenas uma reação inicial contra o ódio e a violência na internet, agora começa a ganhar força. A movimentação das autoridades foi algo inesperado para muitos. Afinal, quantas vezes já não ouvimos falar de casos em que as vítimas de ataques de ódio na internet acabaram esquecidas, sem que nada fosse feito? Mas a história de Clara, essa menina tão pequena e tão vulnerável, foi diferente. Não apenas pela força dos pais, mas pela gravidade dos acontecimentos. O que aconteceu com ela despertou a sociedade para um problema que ainda é invisível para muitos. O racismo não é apenas uma questão de atitudes isoladas. Ele está presente de forma enraizada, muitas vezes sem que se perceba, até que se revele de forma tão brutal quanto foi o ataque contra Clara. Mas, dessa vez, a justiça estava se movendo para garantir que isso não ficasse impune. A ação policial contra os responsáveis pelas páginas de ódio e a instauração de um inquérito criminal não foi apenas um pequeno triunfo de Graciele e Zezé. Isso foi um marco na luta contra o racismo, uma tentativa de mandar uma mensagem clara de que a internet não é um lugar onde as pessoas podem simplesmente fazer o que bem entendem, sem consequências. E enquanto o caso de Clara se desenrolava nos tribunais, o casal mostrava para o Brasil que a luta deles ia muito além da defesa de sua filha. Eles estavam lutando para que outras famílias não precisassem passar pela mesma dor. Estavam, sem querer, tornando-se figuras públicas de resistência, não só por Clara, mas por todas as crianças que sofrem diariamente o impacto do racismo estrutural. E claro, a cada nova reviravolta na batalha legal, a sociedade estava mais atenta, mais disposta a exigir mudanças.
O que Graciele e Zezé estavam mostrando era que, com coragem e determinação, era possível vencer o ódio, que ainda que o caminho fosse longo, a luta contra a intolerância começava com um passo firme e decidido. A presença deles nas redes sociais, acompanhando o caso, dando transparência a cada avanço, tornava o movimento mais forte. A cada vitória, Graciele e Zezé deixavam claro que não estavam apenas buscando justiça para sua filha, mas para todos que, em um país como o Brasil, ainda são vítimas do preconceito e da exclusão. Eles estavam se tornando, sem saber, um símbolo de resistência e coragem para milhares de brasileiros que, como eles, sonham com um futuro onde o racismo não tenha mais espaço. Mas será que, após toda essa batalha, a história vai ter um final feliz? Ou será que, como tantas outras histórias de luta, o final será mais um capítulo na longa guerra contra o preconceito? Ainda não sabemos, mas o que podemos afirmar é que Graciele e Zezé estão fazendo história e, com isso, estão plantando sementes para uma mudança real. Eles mostraram para o Brasil que não há espaço para omissão, que não podemos mais viver de braços cruzados quando a intolerância e o ódio se manifestam de forma tão covarde. Eles não são mais só pais, mas agentes de transformação, e com isso se tornam protagonistas de uma luta que, esperamos, inspire outras famílias a se levantar e agir. A luta contra o racismo está longe de ser resolvida, mas o que Graciele e Zezé fizeram, ao defenderem Clara e se posicionarem contra o ódio, é um exemplo poderoso de que podemos, sim, fazer a diferença. A pequena Clara, embora tão jovem, já está deixando um legado. Não apenas pelo amor que seus pais têm por ela, mas pela coragem que essa situação despertou em todos nós. A história ainda não acabou, mas se depender de Graciele, Zezé e de todos aqueles que se uniram a essa causa, o fim do preconceito está mais perto do que nunca. E, para você que acompanhou até aqui, a lição é clara. Nunca podemos deixar o ódio vencer e sempre devemos lutar por um mundo mais justo e igualitário. Não importa o tamanho da nossa voz, desde que ela seja usada para fazer o bem. Então, compartilhe essa história, compartilhe essa luta, porque o mundo precisa de mais exemplos como esse. Mais exemplos de coragem, de justiça e, acima de tudo, de amor.